Muito bem-vindo, galera. Muito boa tarde. Você que se liga aí no Facebook da Rádio Classista e nas nossas redes sociais do programa Bola no Rádio, edição número 42. Eu sou o Carlos Emanuel e nosso programa hoje vai receber um convidado, Rubens Lima, diretor de ouvidoria do Fortaleza, aí, para trazer todas as informações do Fortaleza também, dele próprio, da questão da ouvidoria. E para debater esse programa, nós estamos recebendo aqui também o Ezio Rodrigues, nosso comentarista, o Wellington Silva, o Diego Pereira, e também estamos recebendo aí o Célio Rolim, nosso grande amigo Célio Rolim, do canal Solta Leão, que vai participar desse debate hoje, dessa entrevista. E começando, Rubens, a primeira pergunta aqui: você que está exercendo esse papel importante aí na diretoria do Fortaleza Esporte Clube, mas antes de ser dirigente, você é torcedor, né? Sem dúvidas. Estou vendo aqui com a camisa do Fortaleza, é torcedor. Como tudo começou assim para você, Rubens, antes de chegar até os dias atuais, conte um pouquinho dessa história até chegar aos dias de hoje. Boa tarde, bem-vindo ao programa. Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes e espectadores aí da Rádio Classista. Boa tarde, Ezio, Célio, Carlos Emanuel. Bom, a questão de virar torcedor do Fortaleza, primeiro que meu pai é um grande tricolor, né? Meu pai é torcedor de arquibancada, né? Ele agora já não pode mais ir aos jogos, mas ele é torcedor de arquibancada e eu tinha, sempre na infância, eu tive muitos amigos tricolores, né? Fui vizinho da Ilha Maria, do Raimundo Arraes, que são ícones aí dos hinos do Fortaleza, e aí eu comecei a ter apreço pelas cores e fui convidado por um amigo, né, um colega que me chamou para ir para um jogo com ele, né, e eu me apaixonei à primeira vista e virei torcedor do Fortaleza, né? Então foi assim que surgiu, né, a influência do meu pai, a influência de amigos, né, e da Ilha Maria e do Raimundo Arraes, né? Então foi assim que tudo começou. E para chegar até esse momento aí atual da diretoria de ouvidoria. Pronto. E para chegar até esse momento, né, em 2013, eu virei sócio do Fortaleza e depois que eu fui sócio, aí virei sócio proprietário, depois virei sócio conselheiro. E na gestão do Jorge Mota, né, que era o presidente na época, ele me convidou para, junto com o Daniel de Paula Pessoa, que hoje é o diretor de futebol, né, na época ele era diretor jurídico, me convidou para ser advogado do clube, para fazer algumas defesas no TJD, né? Então, quando tinha algum problema em jogo de categoria de base, até naquela época que teve aquele processo, né, que o TJD rebaixou o Fortaleza para a Série B durante um dia, depois a gente conseguiu reverter com a decisão do presidente do TJD na época, e acabou que aquela decisão que não cabia, né, ela foi revertida e a gente começou a formar um grupo também, porque minha formação profissional, eu sou advogado, professor também, e em 2015 eu entrei para fazer as defesas no TJD, a gente montou também, né, uma estrutura lá do TJD, né, para que o Fortaleza ficasse bem assistido juridicamente. Então começou assim. Depois eu virei conselheiro do Fortaleza e presidi 2 eleições democráticas, né, e fui vice-presidente da segunda eleição democrática. Então Fortaleza teve 4 eleições democráticas, que é onde o torcedor pode votar. Então eu fui presidente nas 2 últimas e fui vice-presidente na segunda, né, eleição. Então, fiz alguns trabalhos, né, como, por exemplo, a reforma do Estatuto, eu fui o presidente da reforma do Estatuto. Então, dentro desse trabalho jurídico que foi feito no Fortaleza desde 2015 até hoje, eu recebi, há 2 anos, recebi o convite do presidente Marcelo Paes, né, que me convidou a ser ouvidor do clube, né. No começo, eu via que tinha uma certa dificuldade do torcedor entrar em contato com o clube, né? Eu via que o Fortaleza precisava melhorar em alguns processos,
E o primeiro passo foi... É isso que nós vamos... Pronto. Então, a gente... É isso que nós vamos continuar, falando. Ok. Pronto, eu sei que deu uma introduçãozinha aí sobre a sua história, muito importante, mas a gente vai falar sobre a ouvidoria agora, né? Passar essa pergunta para o Célio Rolim, do canal Solta Leão. Célio Rolim também convidado hoje, como você que é entrevistado, também é convidado, mas como entrevistador também. Boa tarde, Célio Rolim, muito bem-vindo aí ao nosso programa aí, Bola no Rádio. Boa tarde, Carlos Emanuel, amigos da mesa, Rubens Lima, boa tarde. Na realidade, eu ia fazer a minha pergunta depois, porque já era dentro do tema, dentro do assunto, certo, Carlos Emanuel, Rubens Lima? Mas eu vou dar uma modificada. Eu queria saber, Rubens, quando começou essa história de ouvidoria no Fortaleza Esporte Clube, dentro de um clube de futebol, porque é algo bem recente, acho que anos 90 a gente não via dentro do Fortaleza essa função de ouvidoria. Isso. A ouvidoria ela vem surgindo, né, dos anos 2000 para cá, e é uma função que estatutariamente eu sou o diretor do clube. Então, o ouvidor, essa função de ouvidoria, ela já existe antes da minha gestão, só que com o avanço das redes sociais, com o avanço, né, dos meios de comunicação, hoje a maioria das pessoas tem um celular para falar pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter, e aí assim que a gente recebeu o cargo, né, em 2017, eu fiz questão de trazer uma gestão mais profissional para quê? Para que a gente pudesse ouvir o torcedor e tentar melhorar os nossos processos de gestão. Obviamente, hoje a gente ainda tem muita coisa a evoluir, mas de 2 anos para cá a gente teve uma evolução também muito bacana, né? A gente conseguiu várias sugestões de sócio-torcedor foram trazidas para a gente conseguiu fazer, né, executar. Eu tenho uma autonomia muito bacana, né, com o presidente Marcelo Paes e com os demais setores, né? O modo de trabalhar do Marcelo Paes é muito interessante, por isso é que ele é tão vitorioso, né? Pela questão de ele escolher as pessoas pelas suas competências e deixar que aquelas pessoas trabalhem, né? Logicamente, existe um cuidado, existe uma atitude mútua, né, dentro da gestão, mas ele deixa realmente, ele confia nos seus diretores. Então, isso é muito importante, né, para que a gente tenha uma relação bem horizontal e bem produtiva. Então, a ouvidoria, ela surge, né, mais ou menos dos anos 2000 para cá. A gente teve alguns ouvidores antes, né, o Emanuel Tarcísio e mais outros, e só que essa questão de tornar a ouvidoria algo que chegasse mais ao torcedor, ao invés de ser só um e-mail, foi ideia, né, que a gente conseguiu trazer, que foi a ideia de criar um Twitter, que hoje tem 5.100 seguidores, né, que é um número expressivo para o Twitter, né? Só para você ter uma ideia, uma das minhas inspirações para fazer o Twitter da ouvidoria do Fortaleza foi o Twitter do Internacional, né? O Internacional de Porto Alegre, que eles têm um trabalho fantástico na ouvidoria. E hoje a gente tem o dobro de seguidores que o Internacional tem, né? Com essa interação que a gente tem, a gente faz com que a gente aumente, né? A gente tem um Instagram também, que tem 12 mil seguidores, e a gente está lá falando com o pessoal, independentemente do horário, independentemente do dia, e tudo que me é trazido pelo torcedor, né, a gente tenta ver como é que pode até melhorar a sugestão e leva para o setor para que possa ser apreciado. Vamos aqui dando continuidade a essa nossa roda de entrevista com o Wellington Silva. Boa tarde aí. Sua primeira pergunta aí para o nosso convidado, Rubens Lima. Boa tarde a todos da bancada, a todos os ouvintes. Mais uma vez, prazer, né? Prazer receber aqui o Rubens, ouvidoria do Fortaleza. Eu queria saber do Rubens quais são os principais tipos de reclamações que vocês recebem aí em relação ao torcedor. Pronto. Wellington, o torcedor em si, ele faz um caminho que realmente não era para existir, mas a gente vai aperfeiçoar para que isso pare de existir. Porque a ouvidoria é algo que é para último caso, né? Então, geralmente o torcedor nos procura no primeiro caso.
Então, eles nos procuram, a gente tenta dar a resposta rápida, resolver o problema, né? Mas quando a gente tiver uma estrutura ainda melhor do Fortaleza, é claro que a gente está crescendo, né? Está crescendo e é uma coisa que não acontece da noite para o dia. Quando a gente tiver uma estrutura ainda maior, né, o torcedor ele vai parar até de usar a ouvidoria. Por quê? Porque os problemas dele não vai chegar até esse ponto. Mas uma coisa que é interessante, muita gente procura a ouvidoria para falar de jogador, de contratação de jogador, né? Às vezes indicam jogadores que às vezes já estão até sempre estão já até no radar ali da diretoria de futebol, só que tem várias questões, tem questão de análise de desempenho, de últimos anos, tem toda a questão que isso não compete a mim, compete ao diretor, que é o doutor Daniel de Paula Pessoa. Então, mas aí tudo fica registro? Só desculpe atrapalhar, tudo fica como registro, protocolo, tudo certinho? Tudo fica como registro, né? Na realidade, como o volume é muito grande, né, a gente ainda não inseriu essa questão de protocolo. Mas, no futuro, quando a gente tiver o setor, né, mais equiparado, a gente vai conseguir fazer. Mas, inicialmente, o que a gente faz? Tudo que chega, desde reclamação de algum problema com sócio-torcedor, né, de sugestão de desconto, teve um torcedor um dia desse que me sugeriu a questão da camisa. Por que vocês fazem camisa de goleiro com o número 1, não faz com o número 12? Né? Porque o Felipe Alves joga com a camisa 12. Então, isso foi uma coisa que foi colocada. Agora saiu a camisa de número 12 do Felipe Alves. Então, são essas sugestões que a gente vê o torcedor participando e a gente vê que ele está tendo voz porque os setores, junto com o nosso presidente, eles recebem e o que julga que pode ser feito, é feito. Tá? Então, as reclamações, assim, só te situando, reclamação mais que a gente tem é com questão de operação de jogo, mas é algo que, às vezes, a gente recebe também muito elogio, até porque, apesar de ter alguns problemas ainda na entrada, a gente criou uma situação de dia de jogo, né? Match day. Interessante, a questão de fanfest, a questão de brincadeiras infantis, etc., loja dentro do estádio. Então, até sócio-torcedor, né, pedido de desconto, pedido dessas coisas, e jogador de futebol também. Muita gente, principalmente no começo do ano, fala, por que não traz X, por que não traz Y? E aí, a gente manda para o diretor de futebol e ele lá toma, né, junto com a comissão técnica, todo mundo, as decisões. Mas o torcedor é muito bem escutado hoje no Fortaleza. Que bom, Rubens Lima, sabe, fala. Comentário só para agilizar aí, Bruno Teles falou, bora Ézio, e o Bruno mesmo diz, Ézio é Fortaleza. O André Honório corrigiu, Ézio é Ceará. Deu boa tarde. Resta o nosso Ézio aí, decidir aí quem ele... E o Ézio vai falar agora, vai fazer a pergunta dele, ele vai falar aqui na cara do nosso entrevistado, Rubens Lima, quem ele torce realmente, né, Ézio? Rapaz, assim, eu torço, Rubens, eu peço desculpa, né? Eu sou Ceará, mas eu tenho muito respeito pelas pessoas que torcem Fortaleza, muitas delas são amigas minhas, certo? Gente boa, gente finíssima que sempre deu ajuda e tudo. Uma coisa como é que se diz? Clássico, essas coisas assim, entre Ceará e Fortaleza, que fica só no campo e na arquibancada a galera torcendo e zoando com o outro, né? Na outra, a gente tá com a pessoa e tudo, né? Conviver, ter o seu ciclo de amizades. É o meu ponto de vista, né? Sei que tem gente que discorda, porque cada um tem o seu jeito, né? De levar a vida. Então, aí aproveitar, dar aí boa tarde para os nossos ouvintes. Boa tarde, Rubens. Eu agradeço aí pela atenção de você estar aí comparecendo no nosso programa. Aproveito também, agradeço ao Romo, que é um amigo em comum da gente, né? Que eu quando planejei junto com o Emanuel esse programa,
eu disse, cara, eu me lembrei de ti, eu disse, cara, um cara que quando eu me entrevistei na época na arquibancada, foi um cara que falava muitíssimo bem, mostrava que era desenrolado com as questões, principalmente de futebol. E aí deu certinho, ficou bem certo, porque é um torcedor do Fortaleza, é um torcedor, mas acima de tudo é uma pessoa que trabalha, né, para dar mais alegria para o torcedor do Fortaleza. Então, só aproveitar isso e agradecer. E mandar aqui uma pergunta, né? Eu sei que a gente fala muito da questão da ouvidoria, né, e tudo, mas eu queria pegar só um pouquinho assim, eu queria saber que antes do Fortaleza, você chegou a trabalhar no STJD, né? Ali um pouquinho, não vou dizer que... Eu queria saber mais ou menos o que você desenvolvia lá antes da sua vinda para o Fortaleza, que eu acho que o pessoal quer conhecer como era o Rubens antes do Fortaleza. Pronto. Eu fui, né, procurador do STJD, né? Então, só que era no futsal, né? Então não é futebol. Né? Então, procurador... Mas era meio futebolístico. Agora, procurador do futsal, qual é a função do procurador? O procurador, ele oferece denúncia, né? Ele é um ministério público, né, do futebol. Então, como ele é um órgão, né, nacional, STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, eu não cheguei nem a pegar nenhum processo de time cearense, não, tá? Foi só times de fora. Né? É uma experiência muito interessante, né? Porque eu entrei no STJD por tudo que eu tinha feito, né, na Justiça Desportiva como advogado, né? Então eu já advoguei, né, para alguns clubes de futebol, em defesas do Tribunal de Justiça Desportiva e sempre, né, de todas as formas, tentei procurar desenvolver meu papel da melhor forma possível. Estamos aqui agora dando continuidade a essa roda de perguntas. Vamos com o Diego Pereira para a gente fechar essa primeira rodada de perguntas. 5 pessoas perguntando, então bastante gente, né? Por isso que a gente está tentando ser mais rápido. Diego Pereira, boa tarde aí. Passa a sua pergunta número 1 para o Rubens Lima. Boa tarde a todos, aos ouvintes. Satisfação em falar com você, Rubens. Satisfação nossa. Eu sei que você falou um pouco aí dos trabalhos das funções da ouvidoria, mas muitos torcedores não sabem nem da existência da ouvidoria do clube, das funções, das responsabilidades. Eu queria que você explicasse um pouco mais para eles das competências, das funções da ouvidoria de um clube de futebol. Sem dúvida. A ouvidoria, né, no caso, ela tem como objetivo atender chamados de torcedores, né, quando os anseios dele não são atendidos. Por exemplo, você tem direito a uma camisa porque fez um sócio há um ano atrás, e você não recebeu a camisa e disseram que você não tinha direito ao atendimento ao sócio, por exemplo. Isso é raro acontecer, mas já aconteceu. Então, o torcedor nos procura, né? E aí a gente tenta fazer essa mediação, né, entre torcida e diretoria e entre os órgãos do clube. Então, a gente faz uma mediação geral. Né? Setor, por exemplo, ontem, a função principal seria essa, resolução de problemas. Mas a gente faz uma mediação geral. Por exemplo, ontem, um torcedor chegou para mim e disse, tem um produto aqui que tem esse produto no Flamengo, no Vasco, no Palmeiras, e eu acho que no Fortaleza venderia bem. Eu encaminhei a sugestão dele para o setor de licenciamento, no mesmo minuto, e o setor de licenciamento entrou em contato com quem produz, e eles já estão em negociação para ver se fecha o produto. Então, o que acontece? A ouvidoria hoje no Fortaleza, a função estatutária é o quê? É atender chamados dos torcedores e demonstrar uma resposta 72 horas depois.
Hoje, o que a gente faz na ouvidoria do Fortaleza? A gente auxilia o torcedor na comunicação com o clube, com os setores do clube. Né? Desde uma camisa, eu não gostei dessa camisa, o material dela não é bom. Então, a gente tenta trazer para o departamento para ver o que pode ser melhorado. Então, é sempre assim. Hoje, a ouvidoria do Fortaleza funciona assim. É uma mediação entre os órgãos do clube, as diretorias do clube e o torcedor, né? Então, assim, logicamente, às vezes a gente não consegue, a gente tenta atender todo mundo no mesmo dia, às vezes não consegue, mas a maioria, sim, eu acho que está satisfeito com o nosso trabalho. Rubens, então você, como ouvidoria do clube, pega diversos tipos de demandas, desde escalação de jogador, contratação, treinador, opinar em camisa, como você falou, mas assim, qual foi assim, a reclamação mais inusitada que você ouviu aí do torcedor nessa sua função? Foi uma, duas? Conta assim pra gente assim, qual foi tipo uma inusitada assim que você vê que foi diferente que o torcedor pediu. Ibrahimovic. Aí é... Foi. Essa foi uma, mas tem vários tipos de tem torcedor que nem usa os canais da ouvidoria para reclamar. Tem torcedor que fala, eu te amo, não esqueça do meu aniversário, entendeu? Fala, eu te amo pro Fortaleza, né? Não esqueça do meu aniversário e por aí vai, entendeu? É mais ou menos assim. É importante porque o torcedor, ele gosta, já como diz, o ouvidor, ele quer ser ouvido, quer ser escutado, né? Então é importante esse canal de comunicação. Passar aqui para o nosso, cadê o Célio Rolim, Célio Stas, ele fazer a sua pergunta, segunda pergunta, Célio, aí para o nosso convidado Rubens Lima. Beleza. Ô Rubens, você disse que a ouvidoria do Fortaleza tem esse trabalho de fazer a interlocução entre o torcedor e o clube, mas o torcedor que leva a demanda para a ouvidoria, ele recebe do clube algum feedback? Recebe, né? Na realidade, ele recebe da própria ouvidoria, porque o que a gente faz? É até interessante, né, na escolha que foi feita, de escolher até um advogado para ser o ouvidor do clube, é isso, né? Porque a gente entende bem de leis, né? Nossa formação acadêmica é essa, a gente trabalha nessa situação, eu tenho um conhecimento muito bom de direito do consumidor, direito civil. Então, assim, às vezes o torcedor, assim, muitas vezes não acontece, mas tem vezes que o torcedor está certo. E a gente consegue resolver, né? Mostrando, ó, o caminho é esse, tem que ser feito dessa forma, e acaba que no final dá tudo certo, certo? Então o torcedor, ele recebe da própria ouvidoria, né, o feedback. Então a gente tem um contato muito bom, quando eu falo com algum departamento, né, em poucos minutos os diretores da área entram em contato comigo, já resolucionam as coisas. O setor de loja tem evoluído muito, o e-commerce, né, que era muito criticado, ainda tem algumas pessoas que criticam, mas tem muita gente que dá o feedback positivo do e-commerce. Meu pedido era para chegar daqui a 10 dias, chegou 2 dias depois que eu comprei, entendeu? Então a gente, lógico que tem alguns que chegam lá no 10º dia, no 11º dia, e isso tem que ser corrigido. Mas a gente tem já visto, né, um feedback positivo. Atendimento do WhatsApp. Quando eu entrei na ouvidoria, todo mundo reclamava, porque a gente tinha um atendente de WhatsApp. Hoje, a gente tem 4 atendentes de WhatsApp. E o site do sócio ficou mais funcional para o torcedor fazer, né? Atendimento em dia de jogo, e por aí vai, né? Então, são melhorias que elas vão acontecendo à medida que o tempo vai passando. E a gente tem que deixar um legado, né, para que o próximo ouvidor do Fortaleza, ele tenha muito trabalho pela frente também, né, porque tem que estar sempre em contato com o torcedor. Muito bem, esse é o Rubens Lima, aqui no nosso programa Bola no Rádio. Ontem eu estava vendo o Jorge Nicola entrevistando o Sérgio Papelin, do diretor do Fortaleza, e também o diretor do Ceará, né, Roberto Macedo, 2 diretores de futebol. Foi muito importante
esse bate-papo lá que eu ouvi lá, e trazendo você também para falar com o torcedor aqui. Passar aqui a palavra para o nosso Wellington Silva. Pois é, continuando aí, a ouvidoria a gente sabe que não trata só de reclamação, como você mesmo falou, né? Sugestão, elogios, né? E como você mesmo disse, tem muitos torcedores que fazem indicação, né, de jogador, tem aquela vontade de participar. Eu queria saber o torcedor sendo sócio ou não, né? Se ele pode ter essa participação e se já teve alguma indicação, assim, do tipo de que vocês recebam várias indicações. Por exemplo, olha o meio-campo do 13 da Paraíba, vocês recebem umas 200 e você passa para o setor responsável e já houve, assim, alguma indicação que teve muitas e houve a contratação? Não, indicação. Pelo menos olhar, né? Pronto, indicação de torcedor, né? A gente passa pro departamento de futebol direto, né? Quando é de jogador. E engraçado, ele é uma figura que ele não aparece tanto, mas ele é um cara genial, que é o Daniel de Paula Pessoa. Daniel de Paula Pessoa, ele conhece futebol que, como ninguém, assim, ele conhece um jogador que jogou no 15 de Piracicaba em 1970. Então, ele é um estudioso do futebol. Então, quando eu levo, ele já tem mais ou menos o raio-x do jogador todinho. Então, o que acontece? Com esse raio-x, ele leva, e logicamente é uma equipe, né? Tem o CIFEC, tem a comissão técnica, tem o diretor de futebol, que é o Daniel. Marcelo Paes, que entende muito de futebol também, né? Foi comentarista, né? Foi jogador de futebol. Marcelo Paes foi do Sub-20 do Fortaleza, né? Até joga muito bem, né? E é só um elogio, viu? E assim, o que acontece? Então, a gente tem uma equipe muito boa, muito forte nesse setor. Então, geralmente, quando chega, o que a gente faz? A gente encaminha, ele já tem um raio-x todinho do jogador e já sabe se ele deve ser contratado ou não, né? Geralmente, o que acontece? O pessoal fala, renova o Edinho, ou traz o Edinho de volta, traz o Marcinho de volta, né? E, logicamente, o departamento de futebol ele é bem atento a isso. Então, eles fazem o que for possível para contratação de jogador, e é um departamento que ele já provou que merece confiança total, né? Foram 3 títulos em um ano, foi 2 títulos inéditos, né? Que é a Copa do Nordeste e a Série B, e é isso. E quando você fala mesmo de ouvidoria, tem a ouvidoria do clube, mas tem a ouvidoria nas arquibancadas, nas redes sociais, no dia a dia, na padaria, no mercantil, no restaurante. Em todo canto você acaba ouvindo o torcedor, a sua família, o filho que torce, a mãe que torce, o pai que torce, né, Ezio Rodrigues? Aí, para você fazer então, a sua André pergunta. Honório aqui falou, né, que ele é Fortaleza, mas já viu o Ezio com a camisa do maior rival. Só um comentário aí. Ezio Rodrigues, falei aí, mais uma provocação para você. Provocações existem, né? Aquele que não souber levar na brincadeira, meu filho, então ele vai procurar outro esporte para torcer, né? Ping-pong, corrida de cavalo, qualquer coisa assim do tipo, né? Corrida, vaquejada, apesar que vaquejada do meu eu sou fãzaço. Pois é, mas Rubens, desculpa, né? Porque você falou do Marcelo Paes, né? Que foi aí jogador de categoria de base do Fortaleza. Você falou aí da questão da ouvidoria, né? Que você escuta aí indicação de contratações de jogador. Aí eu queria perguntar uma coisa que Rubens, já indicaram algum jogador para as categorias de base do Fortaleza? E esse jogador deu certo no clube? Subiu e deu certo? Já aconteceu uma história assim do tipo? Uma revelação? Bom, o que acontece geralmente é um pai tem um filho que joga bem na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Goiás, no Pará, e aí eles nos procuraram pelo meio de Instagram
de WhatsApp, de e-mail, e aí a gente passou para o departamento da base. Mas, assim, precisamente, se deu certo ou não, eu não sei te informar, até porque a base é um trabalho de longo prazo, né? A base é um trabalho que a gente planta uma semente, hoje para colher daqui a 5, 6 anos, né? Então, o Fortaleza ele está crescendo no setor da base, investimento em CT, né? O CT Ribamar Bezerra, que é outra coisa de 3 anos para cá, 4 anos para cá, é uma coisa séria. Então, assim, precisamente eu não sei te dizer se deu certo. Mas o que eu sei te dizer é que Mas os pedidos, como... a gente coloca em contato com o setor, com o diretor, que é o Roberto, né? O Roberto Moreira, que é um cara fantástico também, muito trabalhador, e a gente coloca em contato com o Roberto Moreira, e o Roberto Moreira, né, dá as diretrizes e faz lá as escolhas, né, e leva para o departamento técnico da base. Muito bem, aí Rubens Lima não foge da pergunta, e realmente todo mundo tem um sonho no fundo, de ser jogador, né? Aí acaba a gente desenvolvendo outras funções no futebol. Diego Pereira, com você. Diego Pereira, ele desabilitou o microfone, agora habilitou. Vai lá, Diego. Rubens, você falou que recebe muitas sugestões, muitas reclamações, né? Inclusive alguns até sem sentido, né? Como a contratação do Ibra, né? Mas eu sei que deve ter algumas que você, como ser humano, assim, como admirador de futebol, um cara que gosta do clube, acha pertinente, acha que poderiam ser colocadas em prática, são realmente relevantes para a melhoria do clube. Eu gostaria que você citasse algumas, assim. Que foram colocadas em prática? Não, que você escutou, que chegaram até a ouvidoria, que você achou pertinentes, que poderiam ser colocadas em práticas para a melhoria do clube. Tem várias, né? A gente pode citar o exemplo, né? Assim, são exemplos mais como é que eu posso dizer? São exemplos mais do dia a dia, né? Coisas mais corriqueiras. Por exemplo, o tratamento do torcedor dentro do estádio, né? Que não depende só do Fortaleza, né? Depende de vários órgãos que estão lá envolvidos no desenvolvimento de uma partida de futebol, né? A gente também pensa que o clube tem muito a evoluir em alguns tipos de atendimentos, né? A questão também a questão de alguns produtos que o Fortaleza ele poderia, né, desenvolver mais. Tem alguns tipos de mercados que a gente precisa explorar ainda, mas tudo está na cabeça de quem é o responsável por isso, para que possa ser explorado daqui a um tempo, né? Então a gente precisa evoluir, né, em busca de alguns mercados. Mercado, por exemplo, né, o mercado feminino ser mais explorado, até o próprio mercado infantil. Então, tem alguns pontos que o Fortaleza tem que melhorar, e na realidade não é só o Fortaleza, não, são os clubes de uma forma geral, né? Os clubes de uma forma geral, eles têm que melhorar essas questões, né? De explorar mais alguns mercados que são universais, que podem trazer futuros torcedores e podem trazer também o que a gente chama de dinheiro novo, né? É isso aí, Rubens Lima. Perguntar a você, Rubens, qual é a expectativa aí da diretoria do Leão do PC para esse ano? Você que é membro da diretoria executiva, quais são os títulos e metas aí que o clube pensa em alcançar esse ano? Se tiver futebol, se tiver torneios aí suficientes, quais são as prioridades do Fortaleza para 2020? A nossa meta, a gente tem uma torcida muito exigente, né? É uma torcida que chega junto, é uma torcida que é o nosso maior patrimônio, né? Fantástico, faz uma festa sem igual, né? A nível mundial mesmo. Eu não falo aqui sem clubismo mesmo, porque aqueles mosaicos são maravilhosos, mas é uma torcida que cobra muito. Então a gente tem que estar se cobrando também. Então a gente tem que se cobrar em chegar nas melhores posições,
levantar troféu, levantar taça, porque a gente tem uma torcida muito fiel, mas tem uma torcida que também cobra muito, e a gente tem que se cobrar muito. O profissional, ele só evolui se ele se cobrar. Se o profissional ele se mantiver na zona de conforto, não dá, né? Então, você tem que se cobrar sempre para que você atinja os melhores resultados. Então, Fortaleza, quando entra, né, tem que entrar para vencer, né, tem que entrar para tirar as melhores posições possíveis. Né? Obviamente, tem campeonatos que são mais nossa realidade, e tem campeonatos que é muito difícil. Não vou dizer que a gente quer ser campeão da Série A. Querer a gente quer, né? Agora, é um processo que é bem mais difícil. Mas o Fortaleza ele tem que entrar sempre para vencer, né? Porque a nossa torcida cobra e a gente próprio se cobra muito, e a gente tem um treinador vencedor, né? A gente tem um cara que foi multicampeão, ganhou tudo que pôde, e é um cara também que se cobra muito para evoluir, e é muito bom trabalhar com ele. Célio Rolim, aí a resposta do nosso Rubens Lima, não fechou uma meta, mas falou que tem aquela realidade que pode ser o cearense no Nordestão, né? Mais uma vaguinha na Sul-Americana ou pré-Libertadores, quem sabe. Mas vamos deixar o Célio Rolim fazer a sua pergunta. Célio Rolim. Ainda nessa seara, viu, Carlos Emanuel? O torcedor do Fortaleza já conta com o título do Campeonato Cearense, já conta com o título do Nordestão e classificação para a Sul-Americana do ano que vem. Só para corroborar que realmente o torcedor do Fortaleza é exigente. Mas, Rubens Lima, voltando aqui para o nosso foco, que é a ouvidoria do clube, eu queria saber qual o percentual de demandas que são resolvidas pela ouvidoria do Fortaleza Esporte Clube. A gente tem em torno de 95% das demandas resolvidas, né? Então, assim, é um percentual bem alto mesmo, porque a gente... A resposta é 100%. Agora, resolução, porque... eu te falo sobre a resolução de algo que pode ser feito, né? Existem pedidos também que não são totalmente reais, mas tem pedidos que realmente algo pode ser feito e a gente busca fazer, né? A gente busca fazer para agradar o torcedor e com uma forma de justiça também. Mas a gente tem um índice de resolução bem alto mesmo. Tá aí o Wellington Silva. Gostaria de saber a respeito desse último caso que a gente viu, né, do Fortaleza em relação ao Oswaldo, Felipe. A gente viu que só um recebeu uma pena maior, né, que foi o Felipe, em relação ao salário, treinar afastado, e o Oswaldo só advertência. Queria saber de você se teve muita reclamação em relação a isso, só um receber pena maior, e o que foi que você achou do caso também? Teve uma certa reclamação, não muita, né? Mas eu acho que isso é uma questão que era para ser resolvida, né, internamente. Eu acho que se a comissão técnica e o departamento de futebol, né, bem como o presidente, decidiram por essa questão, foi algo motivado, né? Não vejo questão de beneficiamento, né? Eu acho que se houve isso, né, a gente tem algumas motivações, mas eu nem entro nesse mérito, porque eu respeito a decisão do setor, né, do departamento de futebol, e eu acho que, com certeza, se eles tomaram essa decisão é porque foi a decisão mais justa, né? Inclusive, o que eu posso te falar é que não é que o Oswaldo não tenha tido nenhuma punição. O Oswaldo ele recebeu uma advertência, então a advertência é uma punição. A advertência é você ser advertido para, de uma próxima vez, se acontecer, você receber a punição. Então, assim, eu não sei bem como é que foi essa questão, porque cabe ao departamento de futebol. Mas, pelas pessoas que estão lá, pelas pessoas que eu conheço bem, eu acho que eles buscaram fazer justiça, né, nesse caso aí, tá? Oi. Fala aí, o nosso técnico Oranilton Vidal. Eu estou fazendo. A gente está ouvindo só a voz dele, ele vai fazer aqui direto da nossa mesa de som. Vai lá, Oranilton. Eu estou fazendo aqui uma sala pergunta de extra. vídeo
Estou fazendo aqui uma sala de vídeo aqui no grupo da Feira da Parangaba. Aí o Chico Pitomba pergunta o seguinte: nessa temporada, quem tem mais time, Fortaleza ou Ceará? Pergunta espinhosa aí para vocês. Tá ele, né, pro nosso convidado. Não é para mim não, né? Rubens Lima. Não, é bom para vocês. Eu acho que são dois grandes times. Eu acho que o futebol cearense ele tem evoluído muito, né? As gestões elas têm se preocupado muito em crescer, né? Eu vejo muita qualidade nas duas gestões, assim como vejo muita qualidade no Bahia, né? Vejo muita qualidade nesses times desses 3 times do Nordeste, e em outros que infelizmente estão em divisões menores, mas também tem um certo nível de organização, tá? Então, assim, eu deixo a análise até para vocês, né, de quem tem o melhor elenco, mas eu acho que os dois têm bons elencos e podem fazer bonito, né, como vem fazendo, né? O Ceará, se eu não me engano, 3º ano na Série A, né? Tá indo para o 4º, é isso? Né? O Fortaleza está indo para o 2º ano na Série A, então a gente está muito bem. Eu acho, por posição pessoal, eu acho muito boa a situação que está agora para os clubes do Nordeste, ganha visibilidade, a gente ganha a gente ganha atração turística, né? Vem muita gente de fora, né? Quando teve aqui o jogo contra o Flamengo e Corinthians, Fortaleza e Flamengo, Fortaleza e Corinthians, tinha caravana de torcida do Flamengo mandando mensagem para a gente para comprar 50, 100 ingressos, né? Então, assim, é bom para a cidade, é bom para o nosso estado e a gente tem que celebrar isso. Ézio Rodrigues, sua pergunta aí, Ézio. Ok, né? Desculpa aí, porque a imagem deu uma paralisada aí, mas tá tranquilo, eu estava escutando aqui. Rubens, eu sei que você falou, né, de momentos engraçados, né, que até o nosso amigo Carlos Emanuel fez a pergunta, mas eu quero perguntar aqui uma coisa para ti. Dentro da ouvidoria, qual foi, para ti, o momento mais difícil que você teve que encarar? Sendo que é com relação, um caso de relações, né, entre torcedor, já que geralmente a ouvidoria é aquele que está ali de frente, né? Isso. O primeiro que escuta o torcedor e leva a mensagem para o clube. Qual foi o momento assim, mais complicado que vocês já tiveram aí que encarar? E leva as pancadas também, né? Então, as pancadas aqui a gente leva de novo. Momento assim, muito complicado, eu confesso que não tive, não. Teve alguns momentos assim meio indelicados, né? Como a questão... Não precisa citar nomes, não. Não, a gente teve, por exemplo, na época do jogo da Argentina, que a gente foi fazer, né? Aquela questão de ir buscar os ingressos lá no jogo contra o Independente, fomos buscar os ingressos na Argentina, né? E aí teve algum problema de comunicação que mudou, né? Porque a gente ia fazer em dólar, só que no final a gente decidiu, né, com o parecer do jurídico, fazer em real mesmo, até porque podia ter problema vender em dólar. Então a gente tinha comunicado que seria em dólar, porque inicialmente a decisão era essa, e depois virou para real, né? E aí quem já tinha trocado dólar ficou meio que furioso, com raiva e tal, mas não foi muita coisa, não. Teve também, né, no começo do ano passado, foi que a gente perdeu alguns jogos e queriam contratações, foi um negócio assim, contratação de zagueiro, não era? Contratação de zagueiro e de atacante, aí pronto. Aí tinha gente que me ligava de madrugada, né, para falar, e de forma até ríspida, né? Então, mas assim, não foi algo que me fizesse, né, desistir de tentar fazer o melhor pelo Fortaleza, não foi algo que me fizesse pensar 2 vezes, foi algo que acidente de percurso mesmo.
acontece que são muitas demandas, né? Diego Pereira, tá aí você esperando a sua pergunta, ele sempre tá desligado no microfone, é importante mesmo para aqueles barulhos de cachorro, de gato, às vezes atrapalha, né? Mas tá aí, Diego Pereira. Bora lá. Eu gostaria de saber de você, Rubens. Você como torcedor, como cara que admira o futebol, o Campeonato Carioca volta hoje, né? Tem muitas mortes no Brasil, muitas pessoas contaminadas. A gente está em plena a maior crise sanitária da história, né, dos últimos 100 anos. Os casos têm aumentado no Rio de Janeiro, tem aumentado as mortes, e mesmo assim o futebol carioca volta hoje. O futebol de Santa Catarina também planeja voltar ao campeonato estadual no começo de julho. Alguns campeonatos ali, alguns estados ensaiam a volta. Eu queria saber de você como torcedor, como uma pessoa que é um admirador de futebol, o que você pensa da volta do futebol brasileiro nesse momento? Diego, eu vou te ser bem sincero. Eu acho que nós temos vários estados no Brasil e a coisa está acontecendo de forma diferente nos estados, né? Então, assim, tem alguns estados que estão numa situação mais crítica, outros que estão em curva ascendente, outros que estão em curva descendente. O que eu acho é o seguinte, a gente não pode também expor as pessoas ao risco. Então, eu acho que a situação é muito séria mesmo, e eu acho que a gente deve voltar quando nós tivermos total segurança de protocolo, tivermos total segurança de que os atletas adversários dos nossos atletas, eles não correrão riscos, né? Então, a minha opinião pessoal e a opinião do clube em si é o quê? Voltaremos quando tivermos, né, a autorização dos órgãos, né, responsáveis, né, pela Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, e tivermos um protocolo adequado para que não aconteça problemas, né, dessa forma. É uma situação complicadíssima também para os clubes, né? Os clubes que estão mais organizados, né, como, por exemplo, Atlético Paranaense, né, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Ceará e Bahia, estão sentindo, mas não estão sentindo tanto quanto outros clubes, né, que eu não vou citar nomes, mas tem vários clubes com muita dificuldade. Então, assim, financeiramente a gente tem esse problema que é um problema global, né? Aliás, problema nacional. Em termos de vida, a gente tem sempre que preservar a vida. Para mim, o mais importante é a vida, né? Então, assim, se houver protocolos para a volta do futebol, a minha posição e a posição do Fortaleza, eu acredito que a do Fortaleza também seja voltar quando tivermos condições, né? Não voltar por pressão, não voltar por questão por outra questão que não seja a segurança dos jogadores. Rubens Lima aí, fez aí, já respondeu bastante indagações nossas. Como a gente ainda tem um tempinho, nós vamos fazer tipo uma rodada aqui final para o Rubens, são 5 pessoas perguntando, é uma rodada bem recheada de perguntas, mas eu queria propor aos meus comentaristas, entrevistadores, para a gente fazer tipo aqui uma ouvidoria ao vivo aqui do Fortaleza, as demandas como se fosse o torcedor cobrando assim, claro, de uma forma que o nosso Rubens possa responder. A gente vou dar tempo para vocês elaborar, que eu vou fazer logo a minha aqui, né, a minha demanda, pegando uma deixa que o Diego Pereira falou, vai ter transmissão do jogo hoje, vai ter o Flamengo e o Bangu, mas não chegará a um acordo de transmissão, não vai ter o jogo passando para nenhum local, vai ser sem torcida no estádio e sem o público vendo em casa. O Fortaleza já está pensando nessa situação, quando começar o Campeonato Cearense, eu creio que não vai ter esse problema de o torcedor assistir em casa, né, ou em algum local. Não vai estar no estádio, mas o Fortaleza já está se preparando para situações como essa possa acontecer, que ninguém sabe como é que vai ser o futuro do futebol, né?
Bom, o Fortaleza está preparado para essa situação, a gente está bem atento, né, a todas as modificações, né? Hoje, por exemplo, saiu essa MP, né, a MP que ela fala sobre a transmissão dos jogos, né? Então, a gente já pode desenvolver alguma coisa aí para fazer essa transmissão, né? Mas no futuro é porque está muito recente, né? Mas em um futuro breve a gente pode trabalhar isso. Aí, Célio Rolim, já preparou aí a sua demanda da ouvidoria? Alguma pergunta ainda nesse sentido? Olha aí. Uma demanda que eu escuto muito do torcedor do Fortaleza, o Carlos Zé, o Rubens Lima, seria com relação aos horários dos jogos do meio de semana. Muito torcedor reclama que esses jogos de 9 horas da noite é muito complicado numa quarta-feira, por exemplo. Um trabalhador sai do seu trabalho, vai para o estádio, ele vai chegar em casa 1, 2 horas da manhã, aquele torcedor que é menos abastado financeiramente, que se desloca de ônibus. Eu ouvi no começo do ano uma entrevista, não sei se um dirigente do Corinthians ou foi do Palmeiras, que não ia mais jogar à noite nem no domingo, por conta de um imbróglio aí na Justiça do Trabalho. Um jogador foi cobrar hora extra, adicional noturno, etc. Então, teria alguma coisa nesse sentido, como o Fortaleza também, não sei se recusar, mas negociar esse horário dos jogos do meio de semana, Rubens? Sério, na realidade, não tem o que fazer nesse caso, né? Por quê? Porque a televisão, ela compra os direitos de transmissão. Então, quando você compra o direito de transmissão, você determina o jogo que você vai querer passar. Então, por exemplo, um jogo Fortaleza e Corinthians, né? E se a emissora ela quiser passar esse jogo, ela quiser que seja 9h45, infelizmente isso vai acontecer, né? O clube vende os direitos de transmissão e a empresa, né, que tem esses direitos, que detém esses direitos, ela vai fazer, né, no horário que ela achar conveniente, né, de acordo com a sua grade de programação. Então, assim, não tem como o clube entrar na justiça para não jogar. Se tivesse, todo clube já tinha entrado na justiça, né? Então, nos contratos, quando se assina o contrato, e geralmente os clubes ganham um valor bem alto, né, de cota de televisão, apesar do Fortaleza ser um dos mais baixos, né, se não mais baixo, mas ele fica sujeito a isso assim que ele assina o contrato. Wellington Silva, aí, a sua demanda aí para o nosso, demanda de ouvidoria aí, sua para o nosso Rubens Lima. A gente fala muito de reclamação e sugestão, né? Eu queria ver uma questão diferente, um elogio, né? No caso, nos últimos tempos a gente viu que as contas de tanto Ceará e Fortaleza é um exemplo nacional, né? São os dois times que menos têm dívida hoje em relação aos 20 clubes da Série A. Queria saber do Rubens se houve muitos elogios a esse trabalho de diminuir a dívida do Fortaleza. Sim, Wellington, a gente tem recebido assim muito elogio em relação à organização financeira, em relação à diminuição das dívidas, em relação ao profissionalismo. A gente tem recebido muito elogio também em relação a tudo que foi conquistado, não só em campo, como também fora dele, né? O CT, a gente, porque ainda não foi aberto, mas ele está lindo. A gente inaugurou muita coisa agora no CT, tem um trabalho fantástico do projeto Leão 100, né? Do torcedor, que é o torcedor que é o dono daquilo ali, é o torcedor que pagou aquilo ali. Não foi uma empresa, foi a nossa torcida que chegou junto na vaquinha, chegou junto na compra de camisa do Leão 100, foi a nossa torcida que ergueu ali o que a gente vai mostrar daqui a um tempinho, que é o novo Centro de Excelência. E o trabalho fantástico também do diretor de patrimônio. A gente tem um engenheiro que ele é o diretor de patrimônio, então ele trabalha fazendo com que a gente melhore o nosso patrimônio.
Então, assim, quando for aberto ao público e à imprensa, né, quando a gente finalizar de vez por todas, vocês vão ver o legado que foi deixado. Outra coisa, vocês devem ter visto também fotos do gramado, né? O gramado foi um gramado que veio de fora, né? A pedido do nosso treinador, que entende tudo de futebol, né? Não precisa dizer nada, né? Então, assim, a gente tem recebido muito elogio. Agora, o que mais me comove, o que mais me faz continuar sendo diretor do Fortaleza e continuar nessa luta, né? É quando vem muito torcedor humilde falar: obrigado. Obrigado por vocês terem ganho o jogo ontem. Foi a única notícia boa da minha semana. E isso salvou minha semana. Então, assim, é muito gratificante. É muito gratificante. É uma coisa que não tem preço. Não tem preço. Se você se dedicar, o que eu dedico à ouvidoria na advocacia, se eu ganhasse 10 vezes mais do que o que eu ganho no Fortaleza, não pagaria. Né? Não pagaria, porque você fazer a felicidade dos outros, você fazer a felicidade. Por exemplo, meu próprio pai, que passou 6 meses na UTI ano passado, né? Quando ele saiu, a primeira coisa que ele perguntou: como é que está o Fortaleza? Né? Acabou o campeonato. Né? Então, assim, a gente mexe com a vida e com a alegria de muitas pessoas. Então, quando a gente para pensar e diz: poxa, a gente ganhou uma Copa do Nordeste, a gente ganhou uma Série B, a gente pensa que o mais importante é a alegria no rosto de milhões de pessoas, né? Porque a torcida do Fortaleza, bem como também a do nosso rival, são torcidas muito grandes, né? Muito fortes. Muito bem, Rubens Lima, é verdade, realmente. Às vezes, dentre tantas notícias ruins, aquele gol no finalzinho do jogo, aquele título, aquela vitória marcante, nos alegra um pouco, né? Ezio Rodrigues, faça a sua demanda de ouvidoria aí para o nosso convidado. Você que torce o rival, né? Que torce Ceará, o que é que você pediria ao nosso convidado Rubens Lima? Primeiramente, eu não pedi, não por ser do questão do clube, como por exemplo do Ceará, ou do Fortaleza, no caso. Nessas questões eu prefiro deixar isso aí bem fora. Para mim, a única coisa que tem que fazer é que o Ceará jogue uma partida e que ganhe do Fortaleza, mas que seja uma partida justa. É isso que todo torcedor, pelo menos, eu desejo, que o meu time vença de uma forma justa e sem polêmica. Mas a minha demanda, a pergunta que eu fiz uns dias com a entrevista com o diretor do Ceará, o Eduardo Arruda, eu quero fazer aqui para você, que é da ouvidoria. Eu acho que você deve ter escutado. Por causa dessa pandemia, né, muitas pessoas tiveram que rever a questão financeira, principalmente pela questão do sócio-torcedor. A gente sabe que o torcedor do Fortaleza é um torcedor fiel, que vai, sim, aos jogos, assistir a sua equipe. Principalmente, ele tem um número de sócio-torcedor até mesmo bem considerado. Até mesmo, eu vi essa semana que vocês estão entre os top 10 de torcedores, de sócios, estão bem em cima dos torcedores, né? Isso até para vocês é uma coisa muito boa, né? Mostra que o trabalho está sendo bem feito, mas veio a pandemia, e aí muita gente, eu acho que deve estar procurou a ouvidoria do Fortaleza na questão de ou deixar passar a mensalidade ou cancelar o sócio-torcedor. O que é que o Fortaleza, você como que recebe isso do torcedor, o que é que o Fortaleza tem feito para poder dar vantagens para o torcedor nesses tempos em que a torcida não vai estar no estádio, né? Pronto. O que a gente tem feito aí para atrair, né, o sócio-torcedor fizemos uma promoção de 50% de renovação, fizemos outra promoção de 40%, dando 40% e a camisa Tradição 2020, né, para quem renovasse o sócio. Trabalhamos também com a questão do e-commerce, né? Fizemos promoção de 50% nas camisas. Então, as camisas, o torcedor conseguiu comprar vários produtos com desconto de metade, né? Com 50%. Essa camisa aqui, ela que era R$150,
muitos torcedores compraram por 75, 80, né? Então, a gente fez o que pôde, né? Mas a gente tem que lembrar também que a gente tem conta para pagar, né? Todos os clubes, chega o final do mês, tem que honrar honrar com os compromissos, com os jogadores, com comissão técnica, com funcionário, né, etc. E a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente fez o que pôde mesmo, né? Lembrando que o nosso torcedor, assim, eu não escutei muita questão de cancelamento, eu escutei uns 10, 20, isso perto de 35 mil, né? É um número, a gente entende a situação, né? O sócio-torcedor, eles cancelam, mas, assim, muitos dizem, não, vamos lá, eu vou continuar apoiando os que podem, né? Logicamente, tem desses 20 aí, muitos não estão porque não puderam mesmo, né? Então, o que o Fortaleza tem feito é isso, aplicado desconto para os torcedores, né? Fizemos a camisa com 30% de desconto, a camisa Tradição 2020, a camisa de goleiro também 30% de desconto, a gente aumentou, né, o nível de desconto para que o sócio-torcedor ele ficasse meio que remediado, né, dessa questão, né, já economizasse pelo menos na camisa. Diego Pereira, nosso educador físico aí, estamos quase no finalzinho, passar aqui para o Diego fazer a sua pergunta aí para o nosso convidado. Ativar o som, né, Diego? Ninguém está ouvindo, não. Para fazer sua pergunta aí agora. Pronto. Sim, vai lá. Eu queria saber do Rubens, porque assim, há um tempo atrás Ceará e Fortaleza estavam muito próximo. A diretoria e tudo mais, tinha uma certa amizade. Inclusive, quando o Ceará era mandante, os sócios do Fortaleza poderiam entrar de graça e vice-versa. Mas depois deram uma recuada, com um público de 70% para o mandante do jogo e 30% para o visitante. Eu queria saber de você, se você tem recebido muita reclamação do torcedor do Fortaleza, que passou a pagar ingresso nos jogos contra o Ceará, em que é o visitante, e o que você pensou, o que você acha dessa mudança que ocorreu. Eu penso que assim, reclamação, respondendo a primeira pergunta, Diego, reclamação eu não tive muita, não. Geralmente a reclamação é no momento quando é anunciado uma mudança. Por exemplo, no dia que quem mudou primeiro foi o Ceará, né? Pelo que eu lembro, o Ceará mudou para 70 e 30, né? Eu acho que foi na primeira partida do Campeonato Brasileiro, foi isso? Da Série A. Se me corrija se eu estiver errado. Então ele botou 70-30 na primeira partida do Campeonato Brasileiro da Série A e os torcedores reclamaram no primeiro dia. Mas depois não teve reclamação, até porque eu acho que minha opinião pessoal, acredito que não seja a do clube. Eu sou favorável ao 70-30, já que você tem um mando de campo, você sai com uma certa vantagem tendo uma torcida maior, né? Tanto é que o Ceará ganhou o primeiro jogo que teve 70% e o Fortaleza ganhou o segundo jogo que teve 70%, né? Então, minha opinião pessoal, eu acho que tem que se valorizar o mando de campo. Porém, o espetáculo perde um pouco na questão da torcida. Então, é um ponto polêmico. Dá para entender os dois lados, mas eu acho que ele foi algo que também não deixou rixa, nem nada, não. O Fortaleza, quando teve a oportunidade, fez o 70-30, acabou a história. Então, eu penso que isso não deixou rixa entre as diretorias, eu acho que o relacionamento é muito bom. Se você olhar para a camisa do Ceará e para a camisa do Fortaleza, os patrocínios são quase os mesmos, muda um ou outro patrocinador, então eu não vejo. Eu particularmente não tenho amigos na diretoria do Ceará, não tenho amigos, falo com alguns, falo cordialmente quando tem jogo, etc. E assim, não sei se os outros diretores têm, mas
o que eu vejo é que a relação é de muito de respeito, né? Da gente com eles, a gente respeita demais e é isso. O Wellington, antes de terminar, o Wellington Silva tem alguma mensagenzinha do nosso telespectador aí, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma coisa que ele deixou? Não. Encerrou. Agora não, né? Encerrou, então. Agradecer aqui o Ézio Rodrigues, o Diego Pereira. Passar aqui só para o Célio Rolim também. Agradecer sua presença, Célio Rolim, aí. Falar alguma coisa aí pra gente. Eu que agradeço, Carlos Emanuel, meu amigo de longa data, né, Carlos Emanuel? Já se fazem aí 20 anos. Agradeço a oportunidade de participar desse programa. Agradeço também ao Rubens, que me trouxe uma saudade logo no começo da participação, quando ele citou duas figuras que também fazem parte do meu início ali como torcedor do Fortaleza, que foi o grande Raimundo Arraes e é a nossa grande Aila Maria, além de outros também, como Jackson de Carvalho, outros que fizeram parte ali do meu começo como torcedor do Fortaleza, viu, Rubens? Muito obrigado, Célio Rolim. Agradeço demais aí, né, e fantástico mesmo, viu? Abraço, Sérgio. E passar para você, Rubens, para você agradecer a sua presença aí, foi muito legal isso. 5 pessoas aqui entrevistando, fazendo perguntas, para um programa de 1 hora, tem que ser muito jogo rápido, né? E você conseguiu, tá de parabéns também, fez esse bate-papo legal com a gente. Eu que agradeço demais ao Ézio, o Carlos, o Wellington, o Diego, o Célio, e eu parabenizo pela iniciativa. Eu acho que isso tem que ser bem explicado, essa conversa com o diretor, para que os torcedores eles tenham essa aproximação, né, de Fortaleza, Ceará, Ferroviário, né? O pessoal também do Paraíba de Sobral tem um pessoal muito bom que trabalha lá, um pessoal muito competente, e é isso, agradecer demais vocês e estou sempre à disposição, tá? Um abraço. Grande abraço, galera. Aqui finalizamos a edição número 42 do programa Bola no Rádio. Quinta-feira a gente volta com mais um entrevistado aí, mais um bate-papo para você, galera. Se liga no nosso Instagram, Bola no Rádio, e também no nosso YouTube. Abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera. Valeu. Falou, pessoal.